Olá, mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Nós queremos falar hoje, aleluia, Jesus, de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos falar das bondades, da misericórdia que tem e teve o Senhor Jesus do povo no passado. E nós vimos que no passado, aleluia, tinha uma mulher que era sogra de Pedro. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que a sogra de Pedro estava doente, foi visitá-lo. Assim, Marcos 2, Marcos 1, glória a Deus, 29 em diante. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simeão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-o pela mão e levantou. Imediatamente a febre deixou. A Bíblia está dizendo que Jesus, aleluia, foi à casa de Simão Pedro, que é Pedro, né? Chegando lá, estava aquela mulher doente, estava aquela mulher enferma, estava aquela mulher necessitada, talvez de uma palavra. Aleluia, Jesus. Jesus, olhando aquela mulher, viu que aquela mulher precisava de um auxílio. A Bíblia diz que Jesus tomou pela sua mão. Aleluia! E ele tocando naquela mulher, a febre deixou na mesma hora. O que tem que haver isso, missionário? Muitas vezes, quando você está na unção, quando você está na graça, aleluia, você que serve a Deus, você que prega a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, você que profetiza, você que ora, glória a Deus, você que é vaso, amém? Então, você que é vaso, você vai se colocar na presença do Pai, aleluia, para que Ele possa te usar, assim como Ele usou Jesus, sabe por quê? Porque Jesus disse que milagres maiores nós podemos fazer, se nós tivermos fé. Então, irmão, muitas vezes, tem uma pessoa doente, não precisa você orar. Eu já passei por essa experiência, irmão, de uma moça muito doente. E eu peguei o ônibus e sentei ao lado dela. Eu contando com ela, eu disse para ela que muitas vezes tem uma pessoa enferma, ela estava muito enferma. E ela falou para mim que estava enferma. Eu disse, moça, muitas vezes tem pessoas muito enfermas, mas só de nós tocarmos nessa pessoa, essa pessoa fica curada. E eu me encostei em ti. E se eu estiver com a virtude do Senhor, o Senhor pode te curar agora. Para honra e glória, irmão, no mesmo momento, eu coloquei a mão no ombro dela. No mesmo instante, a moça ficou curada. Todo aquela gripe, aquele resfriado, aquela tosse que ela estava, passou de repente. E ela disse, vai, irmã, eu não lhe conheço, mas eu vejo que Deus é com a senhora mesmo. Amém? Glória a Deus. E outra vez, uma moça, eu dei esse testemunho que eu dei para vocês agora, eu contei para ela, essa moça do ônibus, e ela estava comigo, nós estávamos fazendo o culto no lar, e ela saiu, disse que ia pegar sua Bíblia, mas ela inventou uma desculpa para poder largar a mão que ela estava pegada e veio pegar a minha mão. E no final, quando nós acabamos de orar, ela disse, irmã, seu testemunho é verdadeiro, porque quando eu peguei na sua mão, eu vi quando a minha bexiga se colocou no lugar. Ela estava com problema na bexiga. Ela disse, no mesmo momento que eu peguei a sua mão aqui, nós estávamos tudo de mãos dadas, né? Uma roda de mão dada assim. E ela falou para mim, fiquei totalmente curada. Jesus, ele nos ensinou isso, irmão.
Não precisa nós ficar meia hora com a mão na cabeça de alguém orando. Se Jesus curar, se Ele quer curar, Ele cura na hora ali. Claro que pode colocar a mão na cabeça, porque Deus nos manda nós levantar a mão sem ira, sem contenda. Colocamos de mão levantada muitas vezes e Deus cura. Amém? E Jesus fez esse grande milagre na vida da sogra dele. E a sogra dele, irmão, quando foi curada, a primeira coisa que ela levantou-se dali e foi servir ao Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que são curadas, irmão, e viram as costas para o Senhor Jesus. Assim como aqueles 10 leprosos. Foi 10 leprosos curados, mas um só veio. Os 9 viraram as costas para o Senhor Jesus. Não deram mais ouvido. Não procuraram mais. Não foram servir ao Senhor. Aleluia. Mas a sogra de Pedro, ela foi servir ao Senhor. Aquele homem, lá onde aparece no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, se eu não me falha a memória, no templo da Porta Formosa, ele foi curado, ele era paralítico, ele não andava. Quando Pedro, estava ali Pedro e João, ele disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia. Levanta-te em nome do Senhor Jesus. E ele levantou. Não colocaram a mão naquele homem. Eles usaram o nome do Senhor Jesus. Então use o nome do Senhor Jesus para curar. Use o nome do Senhor Jesus para libertar as pessoas. Glória a Deus. E quando você receber a bênção do Senhor também, te levanta e vai servir. Aquele homem entrou no templo e saiu saltando, pulando e dando glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus te abençoe, minha amada irmã. Faça como a sogra de Pedro. Faça como aquele homem lá na porta de Atos dos Apóstolos. A porta formosa. O homem que pedia esmola todos os dias. Não precisa nós ficar esmolando não, irmão. Vão receber as bênçãos. Vão receber virtude do Senhor. Aleluia. Ele tem para te dar. Ele tem abundância de vida. Aleluia. É vida com saúde, vida com paz, vida com prosperidade. Deixe lá o teu like, por favor. Nos ajude a ganhar alma para o reino do Senhor. Eu peço nesse dia que você for, não sei se você vai ver de dia, de noite, a hora que você for olhar esse vídeo, e Deus te abençoe grandemente. Em poucas palavras, não precisa nós falar muito para você ser alcançada pelo Senhor, mas que Deus te alcance nesse momento e te dê uma grande vitória. Amém? Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.